Pessoal, chegamos à nossa aula de número 20. Chegamos também à nossa sessão de número 5 do nosso curso. Agora vamos estar tratando de maneira mais específica dos batistas gerais. São 3 aulas tratando sobre os batistas gerais. Nós vamos abordar os batistas gerais, a sua história, suas problemáticas e o abandono da ortodoxia cristã. É importante frisar para vocês que um curso como esse, inevitavelmente, nós vamos ter que, uma hora ou outra, repetir algumas informações para poder contextualizá-las em novas etapas da história. Então, a gente precisa relembrar algumas coisas. Algumas coisas que nós vimos sobre os batistas gerais, nós vamos ver agora novamente, mas de forma ampliada, com um contexto maior e com informações novas, que agora sim cabem elas surgirem. Então, é chegado o momento de falar mais detalhadamente acerca dos batistas gerais. Então, nessa aula, nós vamos examinar com mais acurácia as origens do grupo e o início do seu processo de esfacelamento, começando com os primórdios dos batistas gerais e as suas controvérsias. Na verdade, tudo praticamente é controverso na história batista geral. Desde o seu começo, desde o nome Batistas Gerais, que historicamente lhes fora atribuída, como eu disse antes, tempos depois. O meu foco será apenas destacar brevemente um histórico sobre as origens e controvérsias iniciais que envolveram esse grupo. Um número aproximado de 42 pessoas deixou a Igreja Batista Geral da Holanda apenas poucos meses depois da sua fundação. Lembrem, a igreja foi fundada por John Smith e logo ali, pouquíssimo tempo depois, 42 pessoas saem dessa igreja. Elas haviam abraçado o batismo somente de crentes e, como tinham sido batizadas na infância, acreditavam que esse batismo não era válido. Todos eram provenientes da tradição separatista, puritana e brownista. Eles decidiram por um novo e autêntico batismo, agora por meio de uma pública profissão de fé em Cristo. Mas, subitamente, esse pequeno grupo, poucos meses depois, tomou outra decisão: dissolver a nova igreja. Dissolver a igreja significa acabar a igreja. Vamos fechar a igreja. A igreja não vai mais existir. Além disso, eles também negaram o seu novo batismo, eles haviam acabado de receber o novo batismo e logo depois negaram esse novo batismo e passaram a integrar a igreja anabatista menonita. Inicialmente, apenas John Smith, o líder do grupo, foi recebido pelos menonitas, mas depois o restante do grupo também foi integrado no arraial anabatista. E cerca de 8 a 10 pessoas, incluindo Thomas Harris, optaram por não acompanhar essa decisão de dissolver a igreja, de se tornar anabatistas, e assim, essa igreja liderada por John Smith foi dissolvida, durando apenas um ano ou menos, e restando ali apenas um punhado de pessoas, um número tão pequeno, que deu seguimento com John Smith, com Thomas Harris, voltando ali para a Inglaterra. O que essas informações iniciais significam? Como é que nós devemos entendê-las? A conclusão disso? Ela significa que a primeira igreja batista que surgiu na história, como muitos reconhecem, eu particularmente não reconheço isso, mas muitos reconhecem que a primeira igreja batista da história é aquela igreja batista geral fundada por John Smith. Então, isso significa que aquele primeiro grupo é a primeira igreja batista da história para muitos. Significa também que essa igreja, essa primeira igreja batista, teve uma duração brevíssima de tempo, poucos meses. Significa também que a maioria dos membros dessa primeira igreja se tornou anabatista, menonita. Significa
que o novo batismo, o credobatismo que eles receberam, foi invalidado por eles mesmos, além de ter sido realizado por afusão e não por imersão. Significa que seus líderes se desentenderam e se separaram e se degladiaram depois. Significa que a igreja faliu em menos de um ano após a fundação. Essa, na verdade, é a história ou o histórico da primeira igreja batista geral. É por isso que alguns historiadores dizem, não, ela não começa aqui não, porque está muito feio começar assim, não é? Vamos começar com Thomas Harris. Mas veja, aqui é o começo. Então, é dentro desse volume de controvérsia, de confusão, de problemas, de negação de si mesmo, que a Igreja Batista Geral começa. O seu primeiro pastor, John Smith, abandona o barco Batista Geral. O seu primeiro pastor diz, eu fiz a coisa errada, nada disso está valendo mais, eu entendo que errei, o batismo que eu fiz em mim mesmo e nos demais não tem valor nenhum. Ele nega tudo. Na verdade, em outras palavras, se essa é a primeira igreja batista geral, John Smith nega a validade da primeira igreja batista geral. Ele está impugnando a primeira igreja batista geral. O seu fundador está impugnando a primeira igreja batista geral. Ora, esses outros 8 ou 10 membros que não aderiram ao anabatismo, mais tarde, quando já haviam retornado à Inglaterra, eles também repensaram a questão e também decidiram pedir filiação ao grupo anabatista, mas, como eu disse em outra aula, eles foram rejeitados pelos anabatistas. Então, dessa forma, nós temos duas situações. John Smith e mais 80% da congregação passaram a fazer parte dos menonitas, negando a primeira igreja batista geral que haviam fundado, enquanto que um pequeno grupo de 8 ou 10 membros ficou disperso na Holanda. Esse segundo grupo incluía Thomas Harris, que permaneceu separado, e os demais. Essa história ela é considerada o marco inicial dos batistas gerais. John Smith ele é amplamente reconhecido como fundador da primeira igreja batista geral, junto com Thomas Harris. Contudo, essa primeira igreja batista foi dissolvida pouco tempo após sua formação e o credobatismo praticado por ela foi rejeitado e invalidado. Se bem que o batismo foi invalidado não pela razão de ter sido um batismo de crentes, mas porque John Smith não estava apto para batizar, segundo o seu próprio critério. Os anabatistas recusavam um batismo que fosse realizado por um pastor que não tivesse sido ele mesmo batizado por outro pastor credobatista, numa sucessão que pretendia defender uma linhagem de pastores credobatistas. John Smith é conhecido como C-Baptiste, ou aquele que batizou a si mesmo. Na ocasião, ele derramou água sobre a própria cabeça e depois repetiu o ato em toda a sua congregação. Tudo isso, em seguida, foi invalidado. Então, se tudo já não fosse muito estranho aqui, a própria forma de batismo, a afusão, ela não representa a marca identitária dos batistas. Então, começou tudo errado aqui nessa igreja. Essa confusão dominante aqui é uma prova disso. Agora, a questão de John Smith batizar a si mesmo tem levado a muitas discussões, muitos comentários interessantes. Alguns pesquisadores, como Neil, chegaram a defender que Smith foi batizado por imersão na Inglaterra por um homem chamado Morton, e isso no dia 24 de março de 1606, antes de fundar a igreja na Holanda. Esse Morton aqui, aliás, esse historiador Neil, ele, no seu livro, ele apresenta uma narrativa que diz que
O John Smith não se batizou na Holanda, ali já é um outro batismo. Ele se batizou por imersão antes de ir para a Holanda, ainda na Inglaterra. No Brasil, um escritor batista, um pastor batista, narrando o batismo de John Smith na Holanda, ele disse que ele havia se batizado por imersão. Essas tentativas, irmãos, elas buscam apenas retroceder a descoberta da imersão para os dias da primeira igreja batista no mundo. E eles fazem isso como uma tentativa de romantizar e de reconstruir a história batista com falsificações. É porque eles querem dizer o seguinte: não, os batistas começaram já tudo certinho. Já começaram batizando crentes por imersão. E não foi assim. Não foi assim nem com os batistas particulares que descobriram a imersão em pouco tempo no seu nascimento, 2, 3 anos depois. Muito menos com os batistas gerais, que passaram 3 décadas aproximadamente batizando por afusão. Mas eles não querem dizer que uma igreja batista batizava por afusão no princípio. Eles não entendem que há um período de transição necessário em toda mudança. Houve isso na Reforma, houve isso com Calvino, com Lutero, com Zwinglio, houve isso na igreja anglicana, quando ela saiu do catolicismo e se tornou uma igreja independente. Houve isso também com os batistas, mas alguns não querem admitir que o batismo não era imersão a princípio. Então, eles fraudam a história. É uma tentativa tola, na verdade. No primeiro caso, os historiadores Dexter e Shakespeare já desmentiram o que Neale havia escrito. E no segundo caso, outro historiador, agora um brasileiro, Zaqueu Moreira, ele desmentiu e ainda apresentou as fontes primárias da prova do batismo de John Smith por afusão. Eu acompanhei esse debate na época, no Jornal Batista, e esse pastor que foi desmentido, depois ele volta lá humildemente, reconhece o seu erro. Eu não lembro agora o nome desse pastor, mas eu citei ele em um dos livros. E ele vai reconhecer que cometeu um equívoco, né? Achava que o batismo era imersão, na verdade ele não entendeu que era afusão, ele já foi pensando que era imersão. Isso acontece às vezes por engano ou às vezes por má fé, né? Então, sobre essa questão de John Smith ter batizado a si mesmo, vale lembrar que a autoridade para batizar vem da igreja local e não de uma sucessão autorizada de ministros ou uma sucessão apostólica, como os menonitas alegavam naqueles dias. Para os batistas particulares, batizar a si mesmo, dando início a uma sequência ordenada a partir daí, não constitui erro em si mesmo, pois o poder e a autoridade para realizar o batismo tem origem na igreja local. A Escritura diz que a igreja local autoriza, ordena. Então, se uma prática ela vai ter início, ainda que seja um batismo próprio, ela não constitui erro simplesmente pelo fato do autobatismo. O John Spilsbury fala isso, né? E alguns historiadores já levantaram a hipótese de John Spilsbury ter batizado a si mesmo, ainda que não exista nenhum registro que afirme isso. O próprio Spilsbury argumenta que a autoridade para administrar o batismo deriva diretamente de Cristo e que os cristãos, ao se reunirem como uma igreja local, poderiam legitimamente iniciar suas práticas sacramentais. Ou seja, eles poderiam dar início ao rito de batismo, começar uma nova tradição do zero. Spilsbury argumenta em favor disso. Isso está nas obras, works de John Spilsbury. Ele também diz que Cristo deu autoridade para a igreja. Então, esse raciocínio de John Spilsbury tem levado alguns a sugerirem que ele ou outro membro da sua congregação tenha iniciado o batismo por si mesmo. Essa é uma
daquelas discussões hipotéticas, conjecturas, que não podem ser provadas com fontes primárias, e a hipótese ela é construída a partir das próprias argumentações de Spilsbury, que não diz isso diretamente, mas deixa a ideia subentendida. Então, pensem nisso, é conjectura, não é uma prova, não é uma prova primária, uma fonte que diga que ele batizou a si mesmo. É apenas uma conjectura aqui. Vamos às críticas sobre Thomas Harris e John Smith. Após a dissolução da igreja holandesa de John Smith e Thomas Harris, começaram a surgir disputas intensas. Thomas Harris, que antes era grande amigo de John Smith, começou a criticá-lo abertamente e duramente. Ele o acusava de traição, dizia que ele havia perdido a salvação, considerando John Smith um descrente e um ímpio. E esses ataques foram registrados em vários escritos do próprio Thomas Harris. Vale lembrar que Thomas Harris ele era um advogado rico, ele tinha financiado a viagem da igreja para a Holanda, ele havia sido convencido pelo John Smith a deixar a Inglaterra e se mudar para a Holanda, e ele financiou tudo. E, no entanto, após essa decisão de John Smith de unir-se aos menonitas, o Harris ficou muito ressentido, muito magoado, e ele iniciou uma série de críticas duras por meio de cartas nas suas próprias confissões de fé pessoais e condenou as ações do seu antigo pastor, John Smith. Em algumas das cartas, ele chegou a pedir de maneira formal e aberta para a igreja menonita não receber John Smith em sua membresia, porque ele não era crente. E ele vai ali apresentando várias dessas argumentações para os menonitas. Além disso, Harris considerava a maioria das igrejas de sua época como heréticas. Então ele pelo menos se tornou, a partir de aqui, um homem muito sectário em relação à fé. Então ele estava saindo de uma igreja anglicana, lembrem, eles eram separatistas radicais. Então, para eles, o anglicanismo era falsa igreja. Eles haviam saído de uma congregação na Holanda, onde eles primeiro foram juntos congregar, e eles também, ao sair, começaram a criticar aquela congregação como uma falsa congregação. E agora ele se volta para o John Smith e também aponta as mesmas diferenças e critica o John Smith e põe em dúvida a sua salvação. E ele diz isso aos menonitas. Ele classificava a Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra, os puritanos e até mesmo os menonitas como falsos cristãos. Em suas palavras, aspas, a única igreja verdadeira na terra somos nós, referindo-se ao pequeno grupo de 8 a 10 membros que restou após a dissolução da congregação original. Então, se vocês tiverem acesso às obras de Thomas Harris, vocês vão ver isso. Ele dizendo exatamente isso. Havia, de fato, um exclusivismo e um sectarismo em Thomas Harris. Zaqueu Moreira de Oliveira, ele relata as palavras contundentes de Harris. Ele diz assim, palavras de Thomas Harris: a perdição eterna é o destino de cada bispo da igreja da Inglaterra que morrer sem se arrepender. É o destino de cada puritano que não deixar a igreja da Inglaterra e de cada separatista que defendeu o batismo infantil. Olha só. Aqui, quem defende o batismo infantil está eternamente perdido, né? Harris considerou eternamente perdidos seus antigos companheiros, John Smith e os 42 que deixaram a igreja. E ele acreditava que o batismo de crianças era motivo suficiente para a punição eterna. Palavras dele, Thomas Harris. Isso aqui vocês vão encontrar na obra do Zaqueu Moreira,
mas o Zaqueu cita a obra original do Thomas Harris. Vocês podem encontrar na internet as works de Thomas Harris, elas estão lá. Então, numa delas, aqui eu não lembro a referência exata de qual é, mas ele vai dizer isso. Os dois líderes e antigos colegas eram bem controversos. As mudanças que eles viveram em um período curto de tempo é uma prova disso. Vejam só essas mudanças aqui pontuadas. Primeiro, eles mudaram do calvinismo para o arminianismo. Fizeram, então, ali uma mudança soteriológica radical. Né? Os 5 pontos do calvinismo, todos nós sabemos, é uma maneira desenvolvida na história para rebater os 5 pontos do arminianismo, né? Das doutrinas remonstrantes. Então, eles abandonaram aquela doutrina da graça, com os seus 5 pontos tradicionais, e abraçaram as doutrinas arminianas. Segundo, eles mudaram do batismo de bebês para o batismo de crentes por afusão. Começam a aparecer mudanças eclesiológicas aqui, especialmente sacramentais, nessa teologia dos dois homens. Aqui vale lembrar, irmãos, que mudança por si só não é errado. Quando você muda do errado para o certo, você faz uma ótima mudança. E é essa mudança que todos nós esperamos que aconteça em nossa vida como na caminhada cristã. O problema é quando sua vida é uma vida de mudanças que não para, constantemente. Em terceiro lugar, eles mudaram da ortodoxia cristológica para a heterodoxia anabatista, porque a cristologia anabatista menonita era a cristologia que negava a natureza humana de Cristo em sua totalidade. A carne de Cristo não era uma carne de Maria, mas era uma carne celestial, não era humana, portanto, da descendência de Adão. Ela era totalmente celestial. Mais tarde, depois da morte de Harris, o grupo que restou de toda essa confusão conseguiu se disseminar na Inglaterra e aderiu às mais estranhas heresias. Veja, as igrejas batistas gerais, primeiro, elas eram isoladas. As primeiras igrejas batistas gerais têm uma prática que era muito estranha em relação à comunhão. Cada igreja era só aquela igreja e não tinha contato com outras igrejas assim de maneira como nós temos hoje, de associações, não. Eles eram muito solitários ali, só eles, só aquela igreja local. De maneira que até os casamentos aconteciam apenas entre os membros da igreja local e não de outras igrejas. As mulheres, veja, só poderiam casar com membros da mesma igreja local. A doutrina da Trindade foi abandonada. Não só a cristologia muda, mas há um abandono do trinitarismo clássico, ortodoxo. Thomas Harris se tornou rígido em suas convicções, considerando qualquer igreja ou doutrina diferente das suas como herética. Aqui, mais um parêntese. Thomas Harris não abandonou a doutrina da Trindade. Porém, as igrejas que saíram daquele grupo pequeno que ficou com ele, alguns aderiram ao anabatismo e aqueles que não, que deram prosseguimento àquela igreja de Thomas Harris, abandonaram a Trindade. Então, se as igrejas batistas gerais nascem com Thomas Harris, essas igrejas se tornaram seitas, se tornaram sectárias, se tornaram antitrinitárias. Então, perceba a quantidade de erros que tem de um lado e do outro do ramo batista geral. Tudo isso passou a nutrir um espírito exclusivista ao extremo. Então, ele e o seu pequeno grupo se mantiveram isolados, acreditando que eram os únicos membros do corpo verdadeiro de Cristo na terra, enquanto todos os demais cristãos eram vistos como farsantes e heréticos. Depois da morte de Harris, o pequeno grupo continuou na Inglaterra. Harris foi substituído por um pastor chamado John Merton. Ele ficou à frente da pequena congregação.
as igrejas procedentes dessa congregação começaram a crescer em solo inglês. Mas essas igrejas começaram também a buscar uma aproximação cada vez maior com os anabatistas da Holanda. E o desenvolvimento da igreja de Thomas Hells após sua morte pode ser traçado da seguinte maneira. Isso aqui é mais ou menos um mapa para vocês entenderem aqui o desenvolvimento. Thomas Hells morre, a liderança do pequeno grupo é assumida por John Murden. A igreja, sob a liderança de John Murden, enfrenta problemas internos e busca se aproximar dos menonitas na Holanda, o grupo de anabatistas, buscam reconhecimento e união com os anabatistas. A igreja de John Murden se divide em dois grupos. O primeiro grupo fica com John Murden e o segundo grupo passa a ser pastoreado por Elias Tukey. Ele se torna um dissidente. Eles acabam sendo excomungados da igreja de John Murden, e então o Elias Tukey e o seu grupo formam uma nova igreja. O grupo dissidente, pastoreado por Elias Tukey, busca aproximação com os menonitas. Todos queriam ser anabatistas, né? Eles buscam os menonitas e buscam reconhecimento por parte deles como um segundo grupo legítimo. O pedido também foi recusado pelos menonitas. A igreja de Tukey negava a Trindade, ou melhor, negava a divindade de Cristo, conforme aponta uma carta da igreja menonita, e por isso eles recusaram união e reconhecimento. A igreja de Tukey abraçou o unitarismo, isto é, negou a Trindade em 1616, o mesmo ano da morte do Thomas Hells. O grupo pastoreado por John Murden e mais 4 igrejas também buscou aproximação com os menonitas. Pedem reconhecimento e buscam união, mas os menonitas, de novo, rejeitam receber esses homens, essa igreja, como parte da sua membresia. Então, irmãos, depois de algum tempo, foi realizada uma nova tentativa de unir o grupo londrino, encabeçado por John Murden, e as outras 4 igrejas com os anabatistas menonitas. Que insistência, não é, em se tornar anabatistas. Mas houve um novo fracasso nas negociações. E os anabatistas holandeses não querem receber aquelas igrejas como parte do grupo menonita. Então, essas correspondências, elas revelam que houve 2 décadas, de 1609 até 1630, de tentativas de reconciliar batistas gerais com os grupos anabatistas na Inglaterra. E isso eles pareciam reconhecer no grupo anabatista uma autoridade maior sobre eles. Eles queriam estar debaixo da autoridade anabatista. Era o desejo dos batistas gerais que suas congregações fossem aceitas pelos anabatistas, inclusive unindo-se formalmente aos anabatistas, mas foram recusados. Há um contraste entre batistas particulares e gerais aqui. Desde o começo dessa intrincada e tempestuosa história dos batistas gerais, houve uma busca e um desejo, como nós vimos agora, dos batistas gerais se unirem aos anabatistas. Os batistas particulares, ao contrário, eles buscaram sempre se afastar dos anabatistas. Não é um contraste claro isso? Não mostra que as 2 igrejas tinham perspectivas totalmente distintas em relação aos anabatistas? Então, os particulares não queriam estar perto deles, negando várias vezes a identidade de anabatistas quando essa era dada a eles. Nós não somos anabatistas. Os particulares tiveram contato, mas não uma influência mais pesada ou parentesco orgânico com os anabatistas, em busca de união. Essa postura de aproximação e união é um ponto histórico singular na vida dos batistas gerais. Depois disso, os batistas gerais continuam crescendo na Inglaterra, até que começaram a diminuir e se enfraquecer.
Muitas igrejas batistas gerais aderiram ao unitarismo, negaram a divindade do Senhor Jesus, a Trindade, e nesse aspecto seguiram os passos de Elias Tukey. O grupo foi ficando mais reduzido e com importância cada vez menor, adotaram práticas que acabaram por limitar ainda mais o seu crescimento, como as questões relacionadas ao isolamento, ao casamento somente com pessoas da mesma igreja. E foram vistos questões como as vistas nos casamentos e que um batista geral só poderia casar com um membro da mesma congregação local. Essas coisas todas enfraqueciam esse grupo. Essa avalanche que desmoronava sobre os batistas gerais foi um ponto essencial para a sua bancarrota espiritual e o seu fim como um grupo bem estabelecido. O que sobrou dos batistas gerais foram apenas escombros, irmãos. Eles praticamente desapareceram completamente, eles praticamente foram varridos. Sua existência se dava assim pontual. Pessoas que eram batistas gerais. Foi somente em 1770, no século seguinte, que os batistas gerais ressurgiram num movimento chamado de a Nova Conexão dos Batistas Gerais. E esse movimento é interessante porque ele foi um ato piedoso de um congregacional chamado Dan Taylor. Ele foi que começou esse resgate dos batistas gerais, mostrando a eles o erro de negar a Trindade e reuniu de novo algumas pessoas para recomeçar o grupo. Isso quase 100 anos depois. Agora, daí em diante, os batistas gerais eles começaram uma nova história e avançaram. Então, pessoal, a gente termina essa aula por aqui, seguindo logo mais com mais um.